Hoje, nós vamos dar continuidade à matéria que nós estávamos na aula passada. Nós estávamos falando sobre a conciliação, né? Já mais sobre os aspectos mais jurídicos e que envolvem a conciliação como um todo. Então, a gente não pode deixar de falar, né, em conciliação, deixar de falar no artigo 334 do CPC, na criação que houve da audiência de composição obrigatória. Nós já vimos que, em termos de CPC, a conciliação ela vem como uma oportunidade que as partes têm de, antes de haver, né, a ocorrência da instrução do processo, ou seja, desde o início da distribuição do processo, você ter a possibilidade, né, de resolver o conflito e, com isso, você minimizar o impacto, né, que uma decisão judicial pode ter entre as partes durante essa relação processual. Então, o artigo 334, ele estabelece algumas regras, que eu creio até que vocês já viram, então a gente vai fazer aqui uma recordação, né, desses aspectos principais. O juiz, então, quando ele vê que foram todos preenchidos os requisitos essenciais da inicial, ele, então, determina, né, a audiência de conciliação, que também o 334, além da conciliação, ele também fala na mediação. Só que tem algumas regras que nós temos que observar. A primeira delas é que essa audiência ela tem que ser marcada com antecedência mínima de 30 dias. E o réu, para se manifestar, né, para falar sobre a conciliação, ele tem que ser intimado com um prazo de 20 dias de antecedência. Então, vejam que nós começamos a ter, então, dois prazos. 30 dias, né, de antecedência, tá? Para a marcação da audiência, e o réu tem que ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Agora, observe o seguinte, a gente já viu que o CPC, né, ele traz dentro de uma característica de desenvolvimento de necessidade desses meios de composição ou de resolução de conflitos. Então, dentro disso, eles falam, já o artigo, né, o parágrafo 1º do 334, vem trazendo que deve, né, onde, na verdade, houver, porque tem algumas cidades que ainda não tem, né, mas acho que a grande maioria, pelo menos aqui no nosso estado, já tem. Essas audiências, elas serem realizadas, né, pelo conciliador, ou, se for uma mediação, pelo mediador. Justamente para que a gente possa promover, né, essas pessoas como auxiliares da justiça, no sentido de que eles tenham uma participação efetiva. E também observando até a própria construção, né, a orientação do CNJ. Tá? Em relação às sessões, a gente sabe que pode haver mais de uma sessão, tanto da conciliação quanto da mediação. Aí ele fixa uma data que essas sessões, elas não poderiam, né, para sua execução, ter um prazo maior de 2 meses. Mas a gente vê, gente, que isso aí depende muito, né, da pauta do juiz, depende muito, por exemplo, no TJ, por exemplo, embora não seja o nosso tema agora, mas só para a gente comentar sobre o parágrafo 2º, no TJ, por exemplo, a gente tem aí no mínimo 5 sessões de mediação. E nós sabemos que essas sessões de mediação, por exemplo, elas não são, né, seguidas, uma semana, outra semana. Elas têm um determinado prazo, até para que as pessoas amadureçam, né, a ideia de tentar se compor, de chegar a um denominador comum. Então, ele fixa essa data de 2 meses, mas a gente vê que, quando aplicada na prática, né, do dia a dia, esses 2 meses, muitas vezes, eles não chegam a serem observados na sua integralidade. Tá? No caso, o autor, quando da distribuição da ação, ele já tem, né, um advogado que faz a sua representação. Então, nessa audiência, quem será intimado é o seu advogado. Tá? E já no caso do réu, a gente viu que ele tem que ser intimado com prazo aí no mínimo de 20 dias. Essa intimação será pessoal, porque ele ainda não tem advogado
constituído no processo, né? Como essa audiência, embora a gente tenha ela no sentido de obrigatório, ela, na verdade, é facultativa, as partes antecipadamente podem se manifestarem, né, de forma expressa que não tem interesse nessa composição, né, amigável, nessa composição consensual. Então, em relação a isso, o que acontece? Se as partes opinam, né, no sentido que não querem, a gente sempre viu que quando a gente fala, né, nos meios de resolução de conflitos, antes de tudo tem que ter a voluntariedade, tem que ter o querer, né, das duas partes. Então, a audiência ela não realiza quando as partes não quiserem ou quando for um caso que não se admitiria, né, a autocomposição, que aí vai passar pelo crivo do juiz, tá? No caso do desinteresse, né, pela audiência, o autor, quando ele faz a distribuição da ação, ele já coloca lá o seu desinteresse, tá? Já o réu, não. O réu, ele ainda não tem, né, acesso ao processo. A gente viu que ele vai ser intimado com o mínimo de 20 dias para se manifestar. Então, neste caso, a lei estabelece um prazo de 10 dias, né, para ele poder se manifestar nos autos, se ele tem interesse ou não. Quer dizer, caso ele não tenha interesse. Então, 10 dias contados da audiência. Então, ele também tem a possibilidade de se manifestar, no sentido de que ele não tem interesse na resolução, né, de forma compositiva desse processo, né, dessa demanda. Então, o autor já faz na inicial e o réu, então, faz em 10 dias. Né? Geralmente, ele vai ser intimado no mínimo 20, ele ainda tem 10 para poder fazer essa manifestação. Uma outra coisa que esse código traz, né, como novidade, quer dizer, assim, é uma novidade que não é muita novidade, mas entra como uma inovação, que hoje está sendo muito utilizado, é a questão da gente poder realizar essa audiência por meio eletrônico. Então, por meio eletrônico, a audiência de conciliação, ela pode se realizar, né? Agora, uma coisa importante, essa audiência, né, se as partes, né, não comparecem, marcada a audiência, essas partes não comparecem, não, existe um não comparecimento, e esse não comparecimento é injustificado, não existe nenhuma justificativa a embasar o mesmo, qualquer uma das partes, o autor ou o réu, eles podem ser, né, condenados, tá, a uma multa de até 10% do valor da vantagem econômica que seria atribuída ou pretendida naquele caso, ou então sobre o valor da causa que vai ser revertida em favor da União ou do Estado. Por que isso? Por que em favor da União? Porque, neste caso, seria considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Nós temos que partir do pressuposto, né, que hoje o novo CPC, ele vem com essa variável de nós tentarmos equacionarmos, tentarmos resolver os conflitos de forma mais célere, de forma à pacificação sempre social, né? Então, se considera que houve um ato atentatório à dignidade da justiça, por isso é que a gente teria, então, a possibilidade, né, da aplicação da multa. No caso da audiência de conciliação, as partes, elas podem se fazer, né, acompanhadas tanto dos seus advogados, ou no caso dela estar assistida pela Defensoria Pública, ser acompanhada, né, pelos defensores públicos. E admite a lei também que ela pode ser representada através de uma procuração específica, né, dando poderes para tal, tá? Estes casos são casos raros, mas existe essa possibilidade. Lembrando que, quando for uma empresa, a empresa geralmente ela não passa, né, a procuração. A empresa ela vai dar uma carta de preposição,
que tem o valor de estar substituindo, né, essa procuração, desde que conferida por quem tenha poderes para assinar essa carta. Então, este preposto, ele vai estar, então, representando aquela empresa. Isso, essa questão da representação por preposição, né, ela é muito comum, porque as empresas dificilmente, a não ser que seja uma empresa pequena, dificilmente os donos irão, né? Geralmente, quem faz parte nesse momento é um empregado de confiança da empresa que é eleito para comparecer e fazer esse tipo de representação. Uma outra coisa que a gente tem que ver é que essa forma de autocomposição, né, ela, se as partes realmente chegarem a um denominador comum, né, que seja satisfatório a elas, lembrando que aqui o conciliador ele tem um papel importante porque ele intervém, ele faz juízo de valor, né, ele se manifesta, vai colocar o que é melhor ou não, do ponto de vista dele, é claro, né, em relação àquela situação. Então, havendo a obtenção da convenção, isso será reduzido a termo, né? E necessariamente haverá a homologação por sentença, e a partir daí, então, se considera um título executivo, né, judicial. Não havendo cumprimento, você vai pedir, então, a execução daquilo que foi acordado, né, do título. E o artigo ainda especifica que entre uma audiência e outra de conciliação, nós deveríamos observar um prazo de regência, né, de intervalo, de 20 minutos entre uma audiência e outra. Tá? Esse parágrafo 12, né, do artigo, na verdade, a gente vê que ele não vigora dessa forma. Né? Por quê? Porque, na verdade, por exemplo, aqui, praticamente, no estado do Rio de Janeiro, na nossa região, as audiências geralmente são marcadas de 15 em 15 minutos e não de 20 em 20 minutos, tá? Mas, assim, isso daí vai variar muito, né, de situação para situação. Porque, por exemplo, se a gente for mesmo, já que esse artigo também se aplica à mediação, né? Se nós formos focar a mediação, na verdade, a mediação ela leva aí 1 hora, né? 40, 50 minutos. Então, isso aqui vai ser... vamos dizer assim, tem um intervalo mínimo, tá? Mas a gente vê que acaba sendo aplicado de acordo com a necessidade, né, que a gente tem rotineiramente quando aplicada na prática. Tá? Ainda em relação a isso, a gente tem que observar o seguinte, o que a gente, voltando um pouquinho, né, lá no início, essa audiência de conciliação, né, ela necessariamente, obrigatoriamente, ela tem que ocorrer antes da apresentação da contestação. Mas isso, gente, não quer dizer que em qualquer momento do processo, se você conseguiu chegar a um denominador comum, você possa, né, pedir ao juiz a homologação, tá? São coisas distintas, né? Isso aqui a gente está falando numa audiência do artigo 334, que tem uma previsão legal, que vem lá anterior à apresentação da contestação. Beleza. Mas, a qualquer momento do processo, se houver interesse das partes, não existe nenhum óbice legal a que a gente chegue a um denominador comum e peça, então, né, uma audiência de conciliação para as partes se conciliar, tá? Porque, às vezes, as pessoas olham o 334 e fica com isso na cabeça que a gente seria um momento propício. Claro que é um momento ideal, porque a gente ainda não teve, né, o rompimento, né, em termos do litígio entre as partes, de um saber o que o outro, né, vai estar alegando, situações ainda adversas que podem aparecer. Mas, a qualquer momento, na verdade, qualquer dessas partes podem né, conciliar-se. Esse é o objetivo maior, tá? Sempre. Outra coisa
que eles falam também em relação à questão quando houver o litisconsórcio, né? Quando houver o litisconsórcio, todos têm que se manifestar, tá? Se aceitam ou não. Então, o que acontece? Numa visão geral, né, que a gente tem aí dentro do CPC, e principalmente com a resolução que veio do artigo 334, a gente observa que todas essas inovações, né, essa modernidade, como alguns falam, que veio, né, advinda dessa mudança que ocorreu, elas vêm justamente para viabilizar o diálogo entre as partes, né? Dar uma maior segurança às partes antes de instaurar a instrução do processo em si, elas terem uma chance, elas terem uma oportunidade, elas terem uma possibilidade de resolver esse conflito, tá? Lembrando sempre, né, que esse conflito, ele invoca aí um direito, né, disponível. E esse direito disponível, então, uma vez que uma parte concorda com a outra, né, aí a condição de uma se subjuga à condição da outra e eles chegam a um denominador comum. Então, o juiz, né, efetua, né, a homologação. Então, isso tem força de decisão judicial. Vai ser um título executivo judicial, e no caso de não observância, ele pode ser executado por ele próprio, né? A gente não vai precisar mais efetuar a instrução do processo, a gente não vai precisar de nada, porque a gente vai executar só a sentença homologatória, tá? Em relação aos fatores estruturais, quando nós estamos falando na conciliação, nós temos que ter o seguinte, que eu acabei de falar para vocês, sempre estar vislumbrando, né, a autonomia da vontade das partes. Por quê? Primeiro, a gente tem o querer, a voluntariedade, mas em contraponto ao querer, né, ao voluntário, nós temos a solicitação de submissão ao procedimento, né? Então, as partes querem, se elas querem se submeter a este procedimento. Porque, gente, lembrem sempre, né, todas essas formas, né, esses meios de solução de conflitos, eles partem de procedimentos que são procedimentos, né, estruturados pelas partes para que se chegue à pacificação social. Então, se de um lado eu tenho o querer voluntário, de outro lado eu tenho a submissão a esse querer. Então, a gente sempre vai partir do princípio da autonomia da vontade das partes. Esse é o pressuposto básico, né, que nós temos que levar em conta. Então, com isso, o CNJ, ele, só a título, né, de exemplo, a gente tem lá a possibilidade, né, de utilizar impressão alimentícia, guarda, divórcio, partilha de bens, dívidas em bancos, danos morais, acidente de trânsito, demissão, questões de vizinhança e várias outras situações que nós podemos estarmos utilizando, né, da conciliação para chegar a um denominador comum. Agora, o CNJ ainda, dentro daquele conciliária legal e outros projetos, ele tem a possibilidade, né, de você procurar o núcleo, o centro de conciliação, né, e onde o processo, claro, foi instaurado. Você vai pedir ao servidor que deseja fazer um acordo, se vai agendar, não, aí a vara, então, ela agenda, né, uma conciliação para aquele processo, e caso, né, a outra parte aceitando, então será marcada uma audiência. Então, vejam que interessante, né, como eu falei, independentemente da possibilidade do artigo 334, nós temos ainda a possibilidade de, a qualquer momento, estarmos realizando a audiência de conciliação.
na aula anterior, uma colega, que eu estava na dúvida se agora, nesse momento de pandemia, nós estávamos ou não, né, nos utilizamos dessa possibilidade que o CNJ nos dava. Mas ela falou que continua normal, que podemos sim estar agendando, e as audiências desse caso estão sendo feitas de forma online, tá? Então, vocês vejam que o objetivo de conciliar, né, ele permanece, vamos dizer assim, íntegro. Então, mesmo no momento de pandemia, eles estão fazendo esse precedente de se efetuar a conciliação. Ainda em relação à questão da conciliação, quando a gente fala no cabimento da conciliação e também na atuação do conciliador, o artigo 165, parágrafo 2º, né, ele é importante. O 165 a gente já tinha visto na aula passada, né, que é justamente a obrigação que os tribunais têm de criar os centros, né, judiciários de solução de conflitos. Que é eles que vão fazer, deveriam, né, no caso, fazer as sessões e audiências de conciliação, de mediação, e também desenvolver programas. Agora, o parágrafo 2º deste artigo, ele ressalta para a gente que o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir a solução para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Mais uma vez, a gente falou isso também, já falamos, né? O fato do conciliador, né, poder intervir de forma direta naquele procedimento, poder sugerir, não quer dizer que ele tenha direito, né, de constranger, que ele tenha direito de intimidar. Constranger e intimidar não faz parte, né, não faz parte da conciliação. Ele tem que deixar que as partes, por elas próprias, consigam chegar a um denominador comum, tudo bem que através, né, da sua participação, através da sua ingerência, mas nunca de forma a impor isso como uma obrigatoriedade. Ele vai sugerir, mas impor, ele não tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade não. Ele não tem esse direito. Porque imagina se você vai para uma audiência de conciliação, aonde chega lá, as pessoas, né, impõem que você tenha que aceitar. Ora, aí deixou de ser, né, uma possibilidade e passa a ser uma obrigação. E você não tem a obrigação de compor, né? A composição é livre-arbítrio seu. Você vai aceitar se você quiser, se você tiver, né, interesse. Então, professora. Oi. Desculpa interromper. O aluno Heraldo, ele está tentando entrar desde o início da aula. Não apareceu nada para a senhora, não? Não. Vou tentar ver com ele novamente aqui, enviar o link para ele. Sair e entrar de novo, Nathalie, porque ele não está aparecendo aqui, não. Tinha alguns agora que acabaram de pedir, eu joguei. Mas ele está aqui desesperado desde o início da aula. Eu falei, mas eu já falei, Heraldo, para aceitar todo mundo. Mas vou ver com ele aqui direitinho. Não tem, não, porque quando tem, até aparece aqui na tela. Sim, ó, eu vi. Não tem nada. Acabou de entrar. Tá bom, obrigada. Nada, obrigada você. Então, o que acontece? Papel do conciliador, né? Na verdade, a gente aqui vai fazer quase que um repeteco, porque o papel do conciliador, ele se parece muito lá com o papel do negociador, né? Só que uma ênfase de boa participação. Então, a gente viu que ele é uma forma, né? É um terceiro, um terceiro, né? Esse terceiro, ele tem que ser um terceiro que ele seja imparcial, né? Que ele seja neutro, ele não pode, de forma alguma, ele ter posições, né, acirradas em relação a um ou outro. Por isso que a gente viu que, como aqui a conciliação, ele entra como uma forma de heterocomposição. Ele não tem o objetivo de conduzir esse processo a que as partes cheguem a um denominador comum
mas ele participando dessa relação, propondo as soluções, opinando o que ele acha melhor, sugerindo, né? Então, aqui ele estimula a que as partes façam um diálogo para que elas vejam que a continuidade do processo pode, em princípio, parecer boa, mas, na verdade, não seria, né, boa para nenhuma das partes. Ela poderia ser prejudicial. E quando ele fala utilizar sua argumentação e persuasão, não quer dizer que ele vai obrigar, né, a que as pessoas cheguem a um denominador comum. Ele vai fazer a sugestão, mas quem é que decide são as próprias partes. As partes é que vão chegar, né, a esse finalmente, ao que deve ser, né, factível, verossímil, à vontade delas próprias. Quando se fala que ela pode ser pública ou privada, né, depende. A gente pode ter as duas situações ou uma só. Depende muito do país, da ocorrência que nós temos dentro do país em relação à sua aplicabilidade. Ainda em relação ao papel do conciliador, né, quanto à atuação do conciliador, ela pode ser unipessoal, ele próprio, ou pode ser, né, plural, eu posso ter mais de um conciliador. Isso não impede ou não invalida o processo de conciliação, tá? Agora, quanto à qualidade do conciliador, a gente tem dois momentos. Nós temos o pessoal e temos o profissional. Cada um deles, é claro que um acaba, né, intervindo, né, com o outro, mas eles apresentam de forma diferente. Quando ele fala na qualidade pessoal, ele ressalta mais uma vez que nós temos que observar o quê? Ele tem que ter independência, né? Ele não tem que ter nenhum tipo de dependência com qualquer das partes que estão participando daquele processo de conciliação. Assim como tem que haver a imparcialidade, ele não pode ser parcial nem por um lado, nem por outro. Essa é a condição de a gente fazer uma conciliação que realmente seja uma conciliação justa. Quando fala que ele tem que agir com dedicação, eu penso assim que ele está muito voltado para o aspecto seguinte. Até a figura do conciliador, né, ele tem que tentar a conciliação, ou ele está naquela função, vamos dizer assim, porque ele gosta, né, porque ele sente prazer, porque ele quer ver as outras pessoas conciliando. Agora, imagine um conciliador rabugento que está ali porque, né, o juiz determinou, não tem nada a ver com ele, porque ele é da briga, ele não vai ter dedicação naquilo que ele vai estar fazendo de jeito nenhum. E isso, sem dúvida nenhuma, impacta no resultado final. Porque impacta, né? Você não pode falar que não vai ter um impacto se você pega uma pessoa que está sempre ali mal-humorada, azeda, com certeza. E quando fala que ele tem que ter ascendência sobre as partes, né? No sentido, pelo menos eu vejo assim, que não é que ele está superior às partes, mas ele está num grau maior do que as partes. Imagina colocar um conciliador ali, né, que não tem o respeito das partes. Ele tem que ter o respeito, né, para que as partes possam ouvi-lo, para que ele seja ouvido, para que o que ele fale seja analisado, né, sobre várias perspectivas. Então, são pontos que são importantes que a gente deve, né, observar, tá? A atuação dele é de conduta do procedimento. Por que conduta do procedimento? Porque a conciliação é um procedimento. E como procedimento, como qualquer procedimento, ele tem que atuar em cima do procedimento. Ele não pode chegar lá, né, de qualquer jeito, falar de qualquer forma. Ele tem que se fazer presente, mas, por exemplo, de forma educada, de forma neutra. Então, tem um procedimento a ser observado. Agora, em relação à qualidade profissional, ele chama atenção para algumas coisas que, assim, penso eu, né, serem bem claras. Primeiro, conhecimento do sistema no qual ele está atuando. É claro, primeira coisa, ele tem que conhecer. Agora, além de conhecer, ele tem que
ter um grau de compreensão da atividade que ele está desenvolvendo. Adianta, por exemplo, na vara de família, a gente colocar um conciliador que não tenha a mínima noção do que seja família, da importância, de repente, da família, de quais são os direitos, né, que a gente questiona dentro do direito de família. De repente vai vir um acordo, vai vir algumas colocações que ele não vai saber, né, naquele momento, resolver, e que seria importante ele ter a capacidade, né? Aí, nesse momento, entra, quando a gente fala na capacidade, entra a capacidade e a experiência. Gente, é muito importante a gente ter condições de inferir, né, de analisar a informação que nos é dada, que é transmitida pela outra parte. Quando a gente para ouvir o outro, isso é um verdadeiro aprendizado. Porque, às vezes, a gente não tem a capacidade de ouvir, então você não consegue entender. É a mesma coisa, se você pega uma pessoa idosa, né, que ela lhe conta várias histórias, eu acredito que dentro daquelas histórias que ela está te contando, se você realmente parou para pensar e valorizar aquilo que está sendo transmitido, algum aprendizado você vai tirar. Alguma coisa de boa você vai tirar de tudo aquilo que foi te passado, entendeu? Então, essa capacidade, né, essa experiência para você valorizar a informação, ela é muito importante, tá? Porque, às vezes, ao entender, né, ao valorizar essas informações, você consegue chegar a um denominador comum que seja importante para as partes. Ainda em relação, né, ao conciliador, a gente tem o conciliador judicial e o conciliador extrajudicial. O extrajudicial, ele não tem previsão legal, né? Qualquer um poderia, né, estar atuando como conciliador. Vocês farão isso muito, acredito eu, quando vocês forem advogar e tiverem os seus próprios escritórios, tá certo? E o judicial já é diferente, é aquele que vai auxiliar, né, vai ser um auxiliar da justiça nessas audiências. Então, a previsão que a gente tem dele vai lá do artigo 165 ao artigo 175 do novo Código de Processo Civil, tá? Os lugares aonde que ele pode estar, né, participando, funcionando como um auxiliar, varas cíveis, várias fazendárias, varas federais, varas de família, e alguma outra condição que a própria lei, os der, né? O artigo 167, por outro lado, ele permite, né, que os mediadores eles têm que ter uma condição mínima, eles se inscrevam. Existe uma... Como é que eles falam, gente? Perdi agora o nome, gente. Eles vão ser inscritos, né, no Cadastro Nacional, ou o Cadastro Nacional de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, aí depende de onde que ele vai. Ele tem esse registro profissional habilitado, né? Porém, ele tem que... Ele fala que ele tem que ter uma capacitação mínima para justamente verificar se ele tem condições, né, de atender aquele mistério a que ele está sendo indicado, né, pelo judiciário. Tá? Então, esse conciliador, né, que tiver, né, certificação, ele, então, requer a sua inscrição junto ao Cadastro Nacional e o Cadastro do Tribunal de Justiça, ou junto ao Tribunal Regional. E também, depois desse registro, que eles falam que, alguns casos, né, na verdade, ele é precedido de concurso público. Podemos ter o concurso público também, no caso do conciliador? É claro que sim. Né?
Aí, depois de efetivado, então, esse registro ou se feito o procedimento do concurso, o tribunal, então, remete ao diretor do fórum, né, ou nas sessões, subseções, aí cada um vai ter o seu procedimento interno que vai ser observado, né, dando os dados, né, necessários para que passe a indicar o nome dessa pessoa na lista que você tem, então, dos conciliadores, tá? Tanto o credenciamento das câmaras de conciliação, que também são câmaras privadas, quanto esse cadastro dos conciliadores, ele fala que é necessário que conste alguns dados que são considerados dados relevantes para a sua atuação. E eu achei interessante que esses dados são publicados, inclusive dados de êxito, de tipo de trabalho que ele efetuou, tá? Ele fala, na verdade, que qualquer dado que o tribunal achar conveniente, e esses dados, então, servem como dados estatísticos para conhecimento não só da população, mas também para avaliação do conciliador. Eu até fiquei pensando, né, a gente do direito é terrível, não para de pensar. Eu fiquei pensando se esses artigos, por acaso, não feririam hoje a lei de proteção de dados, né? Porque querendo ou não querendo, você está expondo. Mas como tem uma lei anterior, né, determinando que isso ocorra, talvez ele entre no critério, então, da excepcionalidade. Né? Os conciliadores que tiverem cadastrados, né, se eles forem advogados, eles não poderão, eles estarão impedidos de exercer a advocacia no juízo em que eles desempenham a função de conciliador, porque senão haveria, né, a possibilidade de ter alguma contradição. Então, existe um impedimento. E ainda estabelece a possibilidade do tribunal já ter um quadro próprio de conciliador, tá? Aí é o que eu estou falando, aí depende internamente, né, do que o tribunal, né, vai estabelecer como norma a ser observada ditada, né, como norma a ser observada e a ser estabelecida nesses casos. O artigo 137, ele possibilita, né, que os conciliadores possam ser excluídos desse cadastro quando eles agirem com culpa, com dolo, na condução da conciliação. E isso, gente, independe dos prejuízos que ele causar em relação né, a terceiros ou na condução desse processo, e ele poder ainda responder por dano moral e dano moral, responsabilidade, quer dizer, desculpe, a responsabilidade civil e ainda a responsabilidade criminal, tá? Então, se ele viola, ele pode vir, né, a ficar impedido ou suspeito e ainda ter que responder. Se essa exclusão, ela necessariamente vai passar por um processo administrativo e o juiz, então, ele pode afastar o conciliador, né, que atuou de forma indevida, pelo prazo de 180 dias. Só que, neste caso, o juiz vai instaurar o processo e vai comunicar ao tribunal, tá? Temos ainda o artigo 167, parágrafo 5º e o 172. Eles falam nas situações de impedimento dos conciliadores. O 167, parágrafo 5º, ele chama atenção que, se são advogados, eles estão impedidos de exercer a advocacia, né, aonde eles estiverem fazendo a conciliação. Então, neste caso, é um caso de impedimento. Tem um impedimento legal que deve ser observado e respeitado pelas partes. E também o 172 estabelece um prazo, né? A gente tem um prazo de 1 ano
contados da última audiência em que ele atuou, né, ou que ele representou, que ele patrocinou, para ele poder, então, retornar à sua atividade normal. Então, existe também um impedimento que o lapso temporal é de 1 ano. Outra questão que eles falam interessante, mas eu, falando de mim, tá? De repente, vocês já viram alguma situação assim. Estabelecido lá no artigo 168. Ele fala a permissão de livre escolha do conciliador pelas partes, tá? E quando esta não ocorre, há a livre distribuição entre aqueles que estão cadastrados. Eu, particularmente, nunca participei de nenhuma audiência de conciliação em que as partes de comum acordo escolheram o conciliador, não judicialmente, tá? Inclusive, eles estabelecem, né, nesse artigo, que no caso das partes escolherem um conciliador que não conste, né, não conste daquele registro, daquele cadastro, não existe nenhum impedimento. Eu não sei, assim, vou ser sincero com vocês, eu não sei como é que isso seria aplicável na prática, entendeu? Penso eu que você vai estabelecer, né, vai fazer uma petição de comum acordo dizendo que você fez essa escolha, porque há esse permissivo legal, mas eu, particularmente, nunca vi ninguém aplicando, tá? Ele ainda chama atenção que, se for, né, um assunto que se recomende a designação de mais de um conciliador, não existe também nenhum impedimento, né? A gente pode ter ele na formatação, em vez de ser unipessoal, a gente ter ele como plural, tá? Uma coisa que ele chama atenção no artigo 169, quando ele fala dos conciliadores privados, né, particulares, ele diz que, neste caso dos particulares, eles vão ser remunerados por quem os indicou, né? Então, eles vão ser remunerados pela parte. Mas ele fala que, independentemente disso, o tribunal ele tem uma tabela, tá? E essa tabela, então, pode, né, deve ser observada. Por outro lado, ele diz também que a gente tem ainda aqueles conciliadores voluntários. Então, os voluntários ou concursados, né, do próprio quadro do tribunal, aí ele vai estar recebendo de acordo com a regra, né, do tribunal ou não. Aí vai ver a regra que se tiver, né, alocada a ele. Em relação àquelas câmeras de conciliação, o próprio artigo 169, ele fala que o tribunal ele vai estabelecer ou vai, né, tipificar um percentual mínimo de gratuidade que essas câmeras vão ter que observar no atendimento à comunidade. O que, de certa forma, né, penso eu, é interessante, né, porque você vai, dessa forma, né, viabilizar a conciliação sem que as partes tenham um gasto, né, um gasto grande em relação a isso. Ainda em relação ao conciliador, eles falam que, em relação à questão, né, dos casos de impedimento, o conciliador ele deve, de forma imediata, de preferência por meio eletrônico, devolver os autos ao juiz, né, ou ao coordenador do centro, sem participação. E assim haveria uma nova distribuição. E se já tivesse iniciado o procedimento, ele então paralisaria, né, o mesmo, aquela atividade ela seria interrompida, se faria uma ata, né, circunstanciada do que ocorreu, porque que ele está sendo paralisado, e ele também voltaria para que o tribunal ou o centro indicassem uma nova pessoa a lhe fazer a substituição naquele caso, daquele impedimento. O 171, por sua vez, ele fala na questão da impossibilidade temporária.
O conciliador, ele pode estar temporariamente com um problema, se afastar, então ele vai pedir o que eles falam de impossibilidade temporária. Durante este período, né, não lhe vai ser distribuído nenhum processo durante aquele período em que ele fixou que ele estaria temporariamente fora do exercício da sua função. 172 a gente já falou, que é a questão do prazo, tá? A gente não pode deixar ainda, isso a gente está falando, né, de uma forma geral no CPC, mas a gente não pode deixar de lado a 9.099 de 95, né, que é a lei dos juizados especiais. Então, tanto os conciliadores quanto os juízes leigos, eles são auxiliares da justiça. O artigo 7º vem trazendo essa previsão. E ele traz uma previsão interessante, diferente do CPC, né? Que ele estabelece que deve primeiro, né, serem recrutados entre os bacharéis de direito. Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem, por que eles ficam, né, buscando bacharéis em direito? Porque a própria lei designa como primeira preferência. E em segunda, ela fala os advogados com mais de 5 anos de experiência. Então, ela traz duas situações aí, tá? Também fala na questão que os juízes leigos, né, eles ficam impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, enquanto eles efetivamente estiverem exercendo a função. Uma coisa importante que vem no artigo 21, que eu acho que poderia ter constado, né, no 334, é em relação a que, no momento em que houver a abertura, né, da audiência de conciliação, apesar que eu vejo que na prática as pessoas já fazem isso, né, deve-se mostrar, né, demonstrar qual o objetivo dessa audiência e, principalmente, mostrar não só as consequências, mas o que tem de positivo e o que tem de negativo, tá? Em relação a se fazer um acordo ou a não se fazer um acordo. Porque, às vezes, gente, as pessoas que nós lidamos, né, muitas vezes são pessoas leigas, elas não têm conhecimento da lei. Então, aqueles que estão, naquele momento, como a pessoa que está conduzindo o procedimento, ele tem obrigação legal, né, de fazer essa demonstração, de fazer essa abertura, para que não ocorra, né, quando as partes decidirem, né, pela conciliação, seja uma decisão consciente, tá? O artigo 22 fala que quem conduz, né, o processo de conciliação ou é o conciliador, ou é o juiz, ou é o juiz leigo, ou seja, aquele que está, né, responsável naquele momento, que aqui nos interessa é o conciliador, ele tem a obrigação legal de ser o condutor daquele procedimento. A gente já tinha falado isso anteriormente, né? Então, quem conduz o procedimento é ele, e ele, então, que vai dar as regras do jogo e a orientação. E essa audiência, então, essa audiência de conciliação, ela é reduzida a termo, e se obtida a conciliação, vai ser lavrado um termo de acordo e vai mandar para o juiz togado para que ele possa fazer a homologação do mesmo. Okay? De CPC, né, gente, vamos dizer assim, esses seriam os principais pontos, né, que nós teríamos a focar para demonstrar como é que houve uma modificação, né, no cenário nacional, no sentido de ver esses meios de composição de conflitos. Agora, não podemos perder de vista também que não só, né, na área civil, mas também no âmbito do trabalho, nós temos a conciliação como um meio, né, eficaz. Então, eu coloquei aqui, a título de exemplo para vocês, a Comissão de Conciliação Prévia, que vai do artigo 625A a 625H da CLT, né? Ela é facultativa, né, até hoje, ela não é obrigatória, a sua composição, ela pode ser de empresa para sindicato ou de sindicato para sindicato, né? Ela funciona muito como um processo administrativo,
tá? O artigo 625-B, ele estabelece que ela tem que ser no mínimo de 2 e no máximo de 10 membros. Aí a gente vai ter titulares e suplentes, sendo que os representantes, né, é sempre assim, por exemplo, se eu tiver 5 de um lado, tem que ter 5 do outro, tá? Se tiver 2 de um lado, tem que ter 2 do outro, uma comissão paritária, né? Então, essa comissão, né, ela só pode tratar de direitos individuais disponíveis, ela não trata, então, de direitos indisponíveis nem de direito coletivo, tá? Não cabe. O representante do empregado nessa comissão, ele tem estabilidade no emprego, tanto os titulares quanto os suplentes, tá? Então, ele tem, né, essa garantia. O período em que ele fica atendendo nessa comissão é considerado interrupção do contrato de trabalho, não é um caso de suspensão, tá? Fica como um caso de interrupção. As normas, né, dessa CCP são definidas em normas coletivas. O artigo 625-D, vocês têm que tomar cuidado com ele, porque por conta justamente do princípio do acesso à justiça, tem uma DIN que julgou ele como inconstitucional. Então, hoje, mesmo que a gente tenha CCP, ninguém é obrigado a passar pela CCP, a não ser que ele queira, né? Livre-arbítrio, livre vontade, não existe essa obrigatoriedade, tá? Então, ele chegando, o empregado chegando lá, né? Ele vai haver, aí depende como é que vão convencionar, se só a empresa vai receber, se só o sindicato, mas ele chegando lá, essa demanda dele é reduzida a termo, tem um prazo de 10 dias para poder ter a primeira reunião, tá? Se aceita a conciliação, as partes, então, vão sair com um termo de conciliação. Esse termo de conciliação é considerado um título executivo extrajudicial e ele só libera aquilo que constar do título. Então, tudo aquilo que eu fizer acordo, tudo aquilo que a gente negociar, tem que estar bem colocado, bem taxativo no acordo, tá certo? Porque a eficácia liberatória é só em relação àquilo que constou lá, tá? Nessa questão do prazo de 10 dias, né? Ele fala que se você não observar este prazo, se considera, então, que ultrapassou, né, o limite, há uma expedição de uma declaração que não houve a composição, ou que não foi possível, né, haver a mesma. Sempre que o empregado comparecer e não se chegar a um denominador comum, ele também vai sair com uma declaração dizendo que foi impossível se chegar a um senso comum, justamente porque ele, então, mediante aquela declaração, né, ele vai juntá-la no processo, fazendo a prova que ele passou pela CCP, embora hoje não seja obrigatório. Uma coisa interessante que a CCP tem é em relação ao prazo prescricional. No caso, se você entra, né, existe a CCP e você entra com um processo junto à CCP, uma demanda, a prescrição ela é suspensa, tá? A partir do momento em que você foi lá e deu entrada na sua ponderação, no seu questionamento. Mas ela fica só no caso de suspensão, porque ela recomeça a fluir da onde que ela parou. Se faltavam 3 dias, se faltava um mês, ela recomeça a fluir daí, tá? Pelo tempo que ainda resta, a partir do momento em que ocorreu, né, aquela tentativa que foi considerada uma tentativa frustrada ou que foram esgotados os meios, tá certo? Então, assim, lembrar que o prazo prescricional aqui ocorre somente a suspensão, tá? Então, assim, ele é facultativo, tá?
mas dentro dessa facultatividade, né, ele pode ocorrer ou não. Mas se ocorrer, a gente tem que ver que esse título é um título executivo extrajudicial. A gente tem ainda, né, dentro da negociação, porque no âmbito do direito do trabalho, a gente tem um problema muito grande. Às vezes eles chamam de conciliação, outras vezes mediação, mas no final tudo mais parece uma conciliação do que uma mediação. Eu vou só citar, porque depois a gente vai ver mais a fundo a mesa de entendimento. Mas só para vocês saberem que nós temos ainda, né, a mesa de entendimento, tá? No caso, o que acontece? A mesa de entendimento é um procedimento, né, como a gente já falou, sempre é um procedimento, só que é um procedimento que os auditores fiscais do trabalho, eles fazem quando eles vão, né, no ato de fiscalização, eles observam que tem uma irregularidade, tá? Então, é um ato, vamos dizer assim, oficial, um procedimento, justamente, né, do auditor fiscal no momento de uma auditoria, tá? E essa mesa de entendimento, a gente vai ver que ele tem prazo, ele tem características, mas depois eu vou dar uma aula só sobre isso. É só para vocês saberem que ele entra aqui dentro, a meu ver, da conciliação. E lembrando que o artigo 616 da CLT, ele está sempre falando, né, na necessidade que nós temos de estar conciliando, de estar negociando. Isso é uma tônica, inclusive, que ele traz como uma das competências, né, do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, né, uma secretaria especial do Ministério da Economia, que tem, então, essa função. No âmbito do direito do trabalho, gente, a gente viu a aula passada, é tão importante essa questão da conciliação, que nós vimos que o juiz do trabalho, né, ele inicia o processo trabalhista com a conciliação e ele encerra com a conciliação, quer dizer, a possibilidade de conciliação no início e no fim. Então, são características que são, né, importantes, tá? Agora, só para a gente recordar, né, porque recordar é viver. Quando a gente fala nesses meios, né, e a conciliação está dentro deles, a gente não tem vencedor, a gente não tem perdedor, porque o objetivo maior é que as partes de comum acordo cheguem através de um processo estruturado a um resultado que vá trazer a pacificação social. É um exemplo que a gente já falou várias vezes, mas é um exemplo clássico, né? A questão dos rodoviários. É pior do que quando a gente tem uma paralisação dos ônibus, ele afeta, né, toda a sociedade. Então, isso é importante quando a gente fala nessa pacificação. Esse é realmente o objetivo, né? E falar que as pessoas, a partir disso, elas conhecem um pouco de si e um pouco do outro, eu vejo isso como uma realidade. É aquela questão de dialogar, né? Às vezes, você dialogar sozinho, você não consegue. Você necessita da ajuda de um terceiro ali, que vai estar, né, vamos dizer assim, viabilizando, né, intervindo, de forma que essas pessoas consigam, com a sua ajuda, dialogarem. O diálogo, gente, é sempre importante. E quando a gente para ouvir o outro, a gente começa a ver, né, começa a sentir como é importante, porque a gente conhece o outro. Quem tiver algum idoso aí na família, né, pode talvez concordar comigo. Quando você senta para ouvir uma pessoa bem idosa, você aprende tanto, não aprender assim, um aprendizado, né, vamos dizer assim, uma coisa surpreendente de repente, de profissional, não, mas são situações de vida que você passa, né, a analisar e você vê o quão importante, né, você ser um homem que vive em sociedade. Então, quando a gente fala que saber ouvir o outro, né, é um aprendizado de si e do outro, isso é verdade, porque você dá a chance a que o outro também se exponha
e você se exponha de forma que vocês vejam que, às vezes, os problemas, eles são diminutos e que a gente tem como chegar, né, a um denominador comum para por fim aquilo, que aquilo se parece tão grande quando, na verdade, não é. Então, essas possibilidades que nós temos de encerrar as discussões através dos meios resolutivos, e aqui no caso a gente está falando da conciliação, sem dúvida nenhuma, ela traz para a gente grandes possibilidades da gente ser até, eu diria, até ser um ser humano melhor, um ser humano mais participativo e de maior intervenção na sociedade de forma positiva. É claro que a gente sabe que isso também tem vários senões, né? Mas, assim, a cada dia, como o Richard outro dia até falou, a gente aprender, né, a cada dia valorizar os nossos momentos e valorizar a nossa capacidade de percepção e de interação.